Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui fazendo essa jornada maravilhosa pela Divina Comédia. Nós que estamos neste momento, na segunda parte da Divina Comédia, o segundo livro, que refere-se ao purgatório, e nós estamos aqui nessa subida rumo ao paraíso, se Deus quiser, a gente chega lá. Aqui nós estamos ainda como companhia, o Virgílio, mas lá no paraíso nós teremos como companhia a Beatriz. Lembrando aqui que nós estamos em companhia de Virgílio, que representa a razão até aqui, e lá no céu nós vamos ter então como guia a Beatriz, que representa a fé, a teologia. Para as coisas mais elevadas, para a compreensão das coisas mais elevadas, nós precisamos da ajuda da fé e da teologia. Ok? Então, nós estamos aqui no canto 22 hoje. Nós estamos saindo da cornija ali da avareza e adentrando a cornija da gula. Mas além do Virgílio aqui como guia, nós temos mais um companheiro, Estácio, porque ele está subindo também. Ele vai seguir conosco aqui nessa subida, já que ele se purificou nesse instante da subida de Dante e Virgílio, ele se purificou e lhe foi permitida a subida então ao paraíso. Ele que estava aqui no purgatório, nesse círculo, nessa cornija da avareza, e aqui nesse canto ele explica o porquê que ele está aqui. Ok? Então vamos lá para o canto. Então eu trago aqui todo o simbolismo, significado, chave de leitura, que está velado, escondido aqui nas entrelinhas de cada canto, para que então, revelando aqui, esse é meu papel de revelar e explicar, dar essas chaves de leituras, esses significados, para que então você possa entender melhor e verdadeiramente aquilo que Dante queria expressar. Ok? Porque ele quer aqui na Divina Comédia, ele fala sobre tudo, mas se a gente só passar o olho, a gente não percebe realmente aquilo que ele queria expressar, que está realmente revelado, está escondido nas entrelinhas aqui. E são coisas assim maravilhosas e magníficas que a gente fica de boca aberta da genialidade desse grande poeta. Ok? Vamos lá para a introdução do canto? Diz assim o canto 22. Purgatório de Dante. Subindo ao sexto compartimento, Estácio diz a Virgílio que, não pelo pecado da avareza, mas pela sua prodigalidade, teve de ficar muito tempo no quinto compartimento. E por não ter declarado publicamente a sua conversão ao cristianismo, precisou ficar muito tempo no quarto compartimento. Virgílio informa a respeito de muitos ilustres personagens da antiguidade que estão no limbo. Chegando os poetas ao sexto compartimento, encontram uma árvore cheia de pomos perfumados, da qual saem vozes que louvam a virtude da temperança. E assim começa o canto. Então lembra que aconteceu todo aquele estrondo e veio essa alma que era profundamente fã de Virgílio e tem aquele encontro maravilhoso que eu falei, toda empolgada, e tudo mais, tudo aquilo que estava escondido ali por detrás daquele encontro e daqueles personagens. Então ele continua, ele segue com Dante e Virgílio aqui até a sua subida ao paraíso também. Ok? Então, eles estão subindo aqui, o contexto geral, eles estão subindo juntos três, e o começo desse canto ele começa dizendo que eles já haviam se despedido do anjo da avareza, ou seja, o anjo da pobreza, e esse que fez a mesma coisa que todos os outros. Ele pegou a sua asa, colocou na testa de Dante, o abençoou, então assim, sarando e curando o pé do pecado da avareza. Este anjo que é o anjo da pobreza, ou seja, a virtude contrária da avareza, que é a pobreza e a generosidade. Ok? Então, aqui eles continuam a sua subida, junto com o Estácio. Então, Virgílio, todo curioso, fala que também, quando ele estava no limbo, que é o lugar onde ele fica junto com todos aqueles que foram sábios e virtuosos, mas que realmente não fizeram coisas muito graves, a não ser crer no Deus verdadeiro, crer em Jesus Cristo, aceitar a fé verdadeira, digamos assim, Então,
ele pega e fala assim que ele criou um profundo amor e respeito a Estácio, porque ele ficou sabendo desse amor, né, dele ser fã de Virgílio através de Juvenal. Quando Juvenal se juntou ao limbo conosco, eu fiquei sabendo que você realmente me admirava, que eu era inspiração e tudo mais. E nisso, automaticamente, também criou-se um amor, respeito, admiração por você. Saiba que o teu afeto também é correspondido. E ali ficou os dois poetas conversando. Mas aí surgiu uma dúvida de Virgílio. Ele pergunta assim para Estácio: mas diante da tua intelectualidade, da tua inteligência, né? O porquê que você está aqui na avareza? No círculo da avareza, né? Como encontraste no teu lugar, no teu coração para a avareza, tendo ele cultivado tanto saber? Então Estácio dá um sorrisinho, né? De canto de boca ali e começa a responder o porquê. Ele fala: as aparências às vezes enganam. Você acha que eu tô aqui por causa que eu fui avarento lá na minha vida, durante a minha vida. Mas saiba que eu estou aqui há 500 anos e também já passei 400 anos na cornija anterior. Lembrando que a cornija anterior é a preguiça, né? Então eu passei 400 anos na cornija da preguiça e agora estou aqui 500 anos purgando porque eu fui pródigo. Ou seja, não é que ele foi apegado aos bens materiais, ao ouro, às riquezas, ao dinheiro, mas sim porque ele gastava demais. Ou seja, pródigo é isso, a pessoa que gasta demais, que não liga, não usa com inteligência dos bens materiais, não usa do zelo dos bens materiais, ou seja, não tem aquela temperança, né? Porque a temperança também tá para essas coisas, né? Para as coisas que estão no mundo. Então, nesse sentido, ele tá aqui, ele fala e ele explica o porquê que ele tá aqui nesse círculo, que tanto as pessoas que foram avarentas, ou seja, mão de vaca, ou seja, apegadas aos bens materiais, ao ouro, ao dinheiro e ao seu poder, né? Nesse sentido, aquilo que o bem material lhe proporcionava, também existe nessa mesma cornija, só que do outro lado, as pessoas que também não tiveram o mesmo cuidado, só que da forma contrária. Daí ele falou assim: se eu não tivesse me arrependido na época de Tito, né? Se eu não tivesse me arrependido na época de Tito e ter me convertido, eu estaria com certeza lá naquele círculo infernal onde todo mundo fica disputando, rolando aquelas pedras enormes, que é destinada aos pródigos, aqueles que foram pródigos durante a vida. Então, aqui está nesse sentido, na cornija, que a gente entende também um pouquinho sobre a amplitude desse pecado, desse vício, digamos assim. Tanto aqueles que foram apegados, tanto aqueles que também foram muito desapegados. Igual lá no inferno, se vocês forem, se vocês quiserem, tem a playlist no final aqui desse vídeo, você pode verificar lá na playlist do inferno sobre isso. Foi por excesso de gastos que ele tá aqui. Ele fala: felizmente eu tive a oportunidade de meditar naquela frase que você coloca. E ele depois fala de mais uma frase que Virgílio coloca na sua poesia, na sua obra. Então foi através de Virgílio, a razão, que fez o Estácio meditar sobre certas verdades, sobre certas realidades, que o chamou para ouvir a pregação dos apóstolos, né, depois de Cristo ali, e que surgiu então a vontade dele de ser batizado, onde ele foi batizado pelos cristãos, apesar de ele viver e mostrar atitudes pagãs, porque ele foi um cristão em secreto. É isso que Estácio explica aqui, por isso que ele está aqui na montanha do purgatório e não está lá no limbo com os do inferno. Ele aceitou Jesus, ele foi batizado e por isso ele está aqui, só que ele viveu a sua fé de uma forma escondida, né, e não revelada, e continuava com algumas atitudes aparentemente pagãs para o resto do povo, vamos dizer assim, na sociedade onde ele morava. E então por isso que
ele ficou 400 anos no círculo, na cornija da preguiça, purgando a preguiça, ou seja, essa falta de vontade para o bem, né? Essa falta de zelo para o bem, né? E aqui também é mais 500 anos aqui nessa cornija que foi referente à sua atitude de prodigalidade, de ser pródigo, de gastar demais nesse sentido, né? Não ter o zelo suficiente ali pelos bens materiais, o cuidado com os bens materiais, a temperança e a prudência com os bens materiais. Então, a partir da frase de Virgílio na sua obra que diz assim, vou ler para você: até onde, ó sacra fome de ouro, regerás o apetite dos mortais? Ele coloca na sua obra, né, que vem da obra Eneida de Virgílio, que é referente realmente ali o Polinestro, né, que ele recebe lá o filho do primo de Troia com o tesouro, mata o homem lá e o menino e fica com o ouro, nesse sentido. Daí ele falou assim, mas quando você fez lá a tua obra bucólica, onde você fala dos filhos da Jocasta, o que é o filho da Jocasta? Aquela que casou com o filho Édipo e teve 2 filhos, e esses filhos brigaram a vida inteira pelo poder de Tebas, né, nesse sentido. Daí ele falou, quando você escreve então sobre os filhos de Jocasta, não me pareceu que você tinha fé. Quando que aconteceu e a partir do que aconteceu isso? Virgílio pergunta, então onde ele explica, olha, foi através de você, Virgílio, através de 2 frases na sua obra que me fez então atentar para uma realidade, a meditar sobre uma realidade, aí apareceram os apóstolos com a pregação deles, e a pregação deles era muito parecida com aquilo que você falava na sua poesia. E isso me chamou a atenção, eu comecei a ouvir assiduamente as pregações dos apóstolos, então eu decidi me batizar como cristão, só que não vivi publicamente a minha fé. É isso que ele explica. Aqui eu acho que Dante está querendo colocar aquele adendo até do catecismo da Igreja Católica que diz assim, que o homem natural, a razão natural do homem, o homem por si mesmo já é capaz de Deus, né? Mas aí existem outras ajudinhas ali, né? Como eu sempre falo. Mas a nossa razão, a nossa inteligência, a nossa percepção das coisas já é capaz de entender Deus, né? Então aqui Virgílio representa a razão já era capaz de Deus. Só que assim, ele falava coisas talvez sublimes, magníficas, que tinham referente à verdade de Deus, só que não fazia aquela ligação, sabe? Ele falava as coisas verdadeiras, aquilo que era bom, belo e virtuoso, que realmente vem de Deus, né, que tem ali aquela essência, mas não conseguia atentar para isso, não conseguia fazer essa ligação, essa conexão, esse discernimento, ok? Mas da onde que vem, né, que todas as artes, tudo que é belo, tudo que é bom e verdadeiro realmente vem de Deus, né, são dons de Deus, e que tá pro homem, então é nesse sentido. Então vivia de alguma coisa aquilo que era verdadeiro, só que não atentava para aquilo. Então às vezes por isso que a razão precisa às vezes dessa iluminação da fé, dessa orientação e guia da teologia, para que a gente entenda que isso aqui que às vezes a gente entende por nós mesmos tem relação com aquilo e que faz uma ligação literalmente com Deus. Eu acredito que é mais ou menos isso. A razão percebe, mas às vezes ela não consegue ligar a percepção, o discernimento, a inteligência, né, a relação que faz a Deus. Mas na verdade o fruto e a base é Deus, sabe? É nesse sentido assim. Então por isso que a gente precisa da virtude teológica da fé e da guia e da explicação e do ensinamento, da educação da teologia, ok? Então, o Estácio fala sobre 2 frases aqui que ele encontra na obra de Virgílio, que foi aquilo que se assemelhou um pouco com a pregação dos apóstolos, que chamou a atenção para ele, então ele fosse convertido e batizado, que é: volta a justiça e os primeiros tempos do homem, e uma nova progênie do céu descende. Então foram essas 2 frases que fizeram Estácio atentar para uma realidade e por consequência, oportunidade, graça ali, tinha os apóstolos que diziam quase a mesma coisa, só que referente à verdadeira verdade que é Jesus Cristo, né? E assim ele se converteu nesse sentido, né? Aí ele pergunta sobre todos os outros poetas e famosos e sábios, né?
que ele admirava, que também sabia que Virgílio admirava. Então Virgílio dá a triste notícia que todos aqueles que ele conhece e que foram inspiração e que foram guias e que foram base para toda a arte dele, infelizmente estão no limbo do inferno. Foram sábios, virtuosos, mas não viveram a fé verdadeira, não creram em Deus, não creram e esperaram o Messias. Estão então no limbo. E aqui ele fala sobre 4, digamos assim, poetas romanos e 4 poetas gregos, a saber, Terêncio, Plauto, Vário, Cecílio e Pércio. Desculpa, são 5 romanos. E são 4 poetas gregos: Eurípide, Antífone, Simônide e Ágaton. E então, nesses diálogos e tudo mais, eles adentram ali, então, a nova Cornígia. Lembrando que quando o anjo abençoa Dante para que ele seja sarado do P da avareza, ele fala, como sempre, na sua bênção: bem-aventurados os que têm sede de justiça. Aqui ele não fala sede e fome de justiça, porque a fome está destinada à gula, ok? Mas ele fala: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, a justiça, né? Aquela balança, a justiça. Então, nesse sentido. Então, eles adentram no próximo Cornígia. Aí eles têm esse diálogo e tudo mais, né? Aí, o que acontece? Eles veem uma árvore frondosa, com frutos lindos e maravilhosos, maduros e muito cheirosos. Eles veem e eles sentem o cheiro, né? Então, aquilo assim, uma maravilhosa, de um aspecto assim, maravilhoso. Eles chegam finalmente a essa árvore, sai dela umas vozes gritando, que são os exemplos, né, de temperança. Exemplos de temperança, que é o látigo da gula. Essa cornígia aqui é destinada à purgação do pecado da gula, né? Então, látigo, que é o incentivo à virtude da temperança, que é a virtude contrária à gula, ok? E aqui eles dizem 5 frases, ok? Primeiro diz assim: mas pensava Maria em como fazer o casamento com amplitude que em sua boca que agora vos responde. Isso daí se diz respeito à boda de Caná, onde Maria estava pedindo para Jesus fazer o seu milagre, transformar água em vinho, né? Dar um jeito ali para dar sustento do vinho que tinha faltado na festa, mas não pensando no seu próprio interesse de beber o vinho, de saciar, de matar a sede de vinho, mas pelo contrário, pensando naquela família, para que a festa não fosse acabada e para que eles não passassem vergonha, porque naquela época a falta de vinho numa festa, num casamento, era sinal de vergonha, ok? Aí a segunda frase dizia assim: as antigas romanas estavam contentes mesmo quando para beber só havia água. Aqui refere-se às virtudes das mulheres romanas descrita por Tomás de Aquino. Aí a terceira exemplo de voz gritada ali, que é o látigo da gula, Daniel desprezou a comida, mas adquiriu o saber. Aqui também se refere ao profeta Daniel, né, que recusou o manjar do rei lá e preferiu se alimentar apenas de água e de verduras, de legumes, né, nesse sentido. O quarto exemplo, então, é que diz assim: a primeira era do homem foi bela como ouro, a fome tornou os frutos saborosos, a sede fez o néctar fluir em todos os riachos. Esse quarto fala da idade de ouro de Ovídio, aquela idade de ouro que é descrita por Ovídio, onde os homens se fartavam de tudo que a terra produzia, sem esforço nenhum. Aí o quinto exemplo diz assim: de mel e gafanhotos foram os alimentos do Batista no deserto. Por isso ele é aquela figura gloriosa que no Evangelho vos é revelado. Então aqui diz a forma de alimentação sempre penitente no deserto de João Batista, comendo apenas mel e gafanhotos, tanto aquilo que a terra produzia, tanto em quantidades básicas e suficientes. Então, nesse sentido, então, o exemplo de temperança referente
ao contrário do vício da gula, ok? Então é isso. Então nessa árvore, nesses exemplos de lá da gula, acaba o canto. Então no próximo canto a gente vai encontrar com certeza algumas almas que estão purgando aqui o pecado da gula e dar os exemplos práticos de como evitar a gula, né? Não, mas e depois com certeza também o freio para essa cornija. Nós já estamos aqui no canto 22 e assim acaba o canto 22 e ansiosos então para o canto 23, onde vamos falar da gula. Como lá desde aquela visão da sereia, foi explicado que a partir daqui estão os pecados da incontinência, né? Aqueles que ainda precisavam melhorar nesse sentido da incontinência. Ou gastava demais, ou gastava de menos, ou comia demais, ou comia de menos, né? Porque parece que todos os pecados aqui dentro da cornija tem o seu lado oposto também, né? Nesse sentido. Que eu falei, aquela medida do amor, né? Tanto foi zeloso no amor, tanto amou muito quanto amou pouco. Então tem essa balança. Assim acontecia também lá no inferno, vocês se lembram? Como sempre, o inferno, a playlist do inferno já tá completaça, tá completa. E ela sempre vai aparecer aqui no final dos vídeos, se você quiser dar um pulinho lá. Aí você vai descobrir também sobre a justiça do inferno e você vai ter uma base também dos pecados, 7 pecados capitais que estão sendo castigados, né? Porque eles estão condenados lá no inferno, né? No lugar onde não tem mais esperança. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Se você curtiu, gostou desse canto, tá gostando desse tema, desse assunto e dos vídeos que eu tô fazendo, por favor, curta, comenta, compartilha. Você vai estar falando na plataforma que os meus vídeos são relevantes e vai oferecer para mais pessoas que têm interesse, ok? Então aqui, esse sentido da razão para a alma, né? A fé para a razão e para a alma, e nananã, tudo isso aqui é base daquilo que Santo Tomás de Aquino explica, né? Santo Tomás de Aquino, ele explica magnificamente isso, ok? Também Santo Agostinho. Então, isso aqui é a Suma Teológica em prosa, em verso, ok? Então, vale muito a pena a gente adentrar aqui e entender muita coisa. A gente vai encontrar alguns desses ilustres lá no paraíso. Imagine só esses encontros e as conversas que eles vão ter, que magnífico. Então, é isso aí, estamos rumo ao paraíso, se Deus quiser a gente atinge o céu logo, ok? Então esse é o 22º canto, espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, se faltou alguma coisa que eu esqueci, porque, né, às vezes acontece, eu anoto algumas coisas aqui, né, vocês veem, mas às vezes foge, né? Então, e muita coisa também é aquilo que vai me caindo a ficha aqui falando, né? Porque quando a gente fala, os pensamentos vão tomando forma e aí a gente consegue elencar e vincular tudo, né? Mas eu sempre vou explicar no outro canto qualquer coisa que eu esqueci, mas acho que eu não esqueci nada. Virgílio falou que conheceu o Estácio e de toda a sua admiração, ficou sabendo por Juvenal. Juvenal é um poeta romano. Ele foi o autor das sátiras e em uma delas está descrito a história de Estácio, onde ele morreu pobre. A 7ª sátira dele fala sobre a pobreza de Estácio, que era seu contemporâneo. Ok? Deus abençoe vocês, eu fico por aqui, beijo e até o próximo canto, se Deus quiser. Tchau!